É assim. Olá, pessoal, boa noite. Estão me ouvindo aí? Estão me vendo? Sim, professor. Ok, que beleza. Hoje parece que o Zoom vai nos ajudar, não vai dar problema. Boa noite, Amanda. Boa noite, Igor. Boa noite a todas e a todos. Boa noite, professor. Boa noite. Bom, na aula passada, quem acompanhou, né, viu que a gente não conseguiu acessar aqui pelo Zoom, mas eu dei aula pelo Google Meet, só não deu para gravar, mas aí eu coloquei lá uma aula mais antiga, né, do ano passado, que era sobre o mesmo assunto, então vocês puderam ver lá com mais calma, né, o conteúdo lá da concepção normativa do Hans Kelsen, que a gente vai dar continuidade hoje. Basicamente, eu falei sobre os pontos principais da concepção do Kelsen. Então, a gente só vai hoje dar continuidade e fechar o assunto com a parte referente às concepções, a concepção cultural, né, restante. Então, na aula passada, a gente viu aqui a concepção do Kelsen, concepção normativa jurídica, e aí eu falei sobre as obras do Kelsen, a teoria pura do direito e a teoria geral das normas. E comecei falando, né, que a Constituição é vista, ou era vista pelo Kelsen desde o início como norma jurídica, e como tal estava inserida nesse ordenamento jurídico, nessa estrutura, né, piramidal, de natureza hierárquica, em que temos aí Constituição, leis, outras normas. Aqui nessa estrutura de uma hierarquia de normas, na teoria do Kelsen, na ciência do direito, essas normas apenas são criadas a partir de outra norma, então aparece a ideia do fundamento de validade, que eu expliquei na aula passada, em que o decreto vai extrair o seu fundamento de validade da lei, a lei vai extrair seu fundamento de validade da Constituição. E aí, o ponto principal aqui, né, o ponto central dessa ideia do Kelsen em relação à concepção de Constituição, diz respeito a essa ideia da norma fundamental hipotética, né, que eu expliquei a vocês, que seria aí a saída que o Kelsen encontrou na sua teoria para explicar, né, para fechar o sistema e para continuar dizendo que apenas norma cria norma. E aí, nesse caso, a norma fundamental hipotética seria a norma que criaria a Constituição Federal, seria a norma que serviria de fundamento de validade para a Constituição de um país. E aí eu citei os exemplos, né, as três situações ali em que essa norma hipotética poderia aparecer ou poderia ser identificada: na primeira Constituição do país, a Constituição do país ao qual ele fazia parte antes de, né, se separar, de se tornar independente. E se tratamos da Constituição mais recente, poderia ser a Constituição imediatamente anterior, ou a Constituição, ou a lei, ou a norma jurídica que rompesse com o ordenamento jurídico anterior e criasse outro. E aí eu até citei os exemplos aqui do Brasil, em que realmente essa teoria não se manifestaria na nossa prática, na nossa realidade, né? No caso lá da Constituição do Império, a primeira do Brasil, a de 1824, e nas duas situações ali da Constituição de 88, em que, se a gente seguisse a teoria do Kelsen aí à risca, nesse ponto, o fundamento de validade da nossa Constituição de hoje seria ou a Constituição de 67, que foi a da ditadura militar, ou o famigerado AI-5, que é lembrado até hoje pelos golpistas, né, e que foi o pior dos atos aí da ditadura militar. Então, logicamente, não dá para fundamentar uma Constituição democrática com dois instrumentos totalmente contrários à democracia, como foram a Constituição de 67 e o ato institucional número 5. Então, no final da aula da semana passada, eu disse a vocês, né, que a norma fundamental hipotética, na verdade, foi só a saída que o Kelsen encontrou aqui na sua teoria para manter a coerência, já que ele, desde o início, dizia lá que somente normas jurídicas poderiam criar
normas jurídicas e a Constituição não teria uma origem diferente das outras normas. Só que aí mostrei que na prática isso não acontece. E aí fiz a leitura lá no finalzinho da aula, daquele trecho, né, do livro Teoria Geral das Normas, em que o Kelsen explica que, na verdade, a ideia de norma fundamental hipotética é uma ficção que ele cria justamente para poder explicar aquilo que seria, nesse caso aí da teoria dele, o inexplicável, já que na prática, né, as constituições não são criadas a partir de outras normas, elas são criadas a partir, né, das manifestações da sociedade, das manifestações políticas, e aí tem todo um acerto, né, tem todo um acordo político feito aí entre as várias partes da sociedade organizada que vão levar à criação de uma Constituição. Lembra lá do que eu falei nas primeiras aulas sobre o caráter pactual de uma Constituição. Então, a Constituição é fruto desse pacto entre as várias partes da sociedade, entre os vários segmentos da sociedade. Então, a origem da Constituição é diferente das outras normas. Então, essa ideia da norma fundamental hipotética não se sustenta, como a gente já está vendo, né? Agora, a ideia do fundamento de validade até a Constituição vai mesmo, porque até hoje é assim que funciona, como eu mostrei a vocês também na aula passada, com aqueles exemplos do decreto do presidente, de onde é que tira o seu fundamento de uma lei. E a lei vai tirar seu fundamento de onde? Da Constituição. Então, em relação a essa pirâmide até a Constituição, a ideia do Kelsen é perfeita, ou quase perfeita, né? Porque tem críticas também. Agora, o problema aqui da teoria do Kelsen é aqui, ó, na norma fundamental hipotética, porque realmente ela não se sustenta na prática, né? Então, foi basicamente isso que eu falei na aula passada. E aí, dando continuidade, né, o Kelsen, na sua concepção de Constituição, ele analisou, né, a existência de dois sentidos para a Constituição. Um sentido que ele chama, que ele nomeia de sentido lógico jurídico, e outro que ele vai chamar de sentido jurídico normativo. Quando o Kelsen se refere ao sentido lógico jurídico, ele está se referindo justamente a toda essa questão que eu falei na aula passada da norma hipotética. Então, no campo da lógica, no campo mais filosófico da lógica, e em relação ali à teoria pura, né, a teoria que o Kelsen cria para a ciência do direito, temos aí a ideia da norma fundamental hipotética. Então, a Constituição seria vista por esse prisma, seria vista por esse ponto de vista, né, como a norma fundamental hipotética, que já mostrei a vocês na aula passada, não passa de uma ficção jurídica. Não existe na realidade, mas aí foi uma criação teórica do Kelsen para manter a coerência desse sistema que a gente acabou de rever aí na pirâmide normativa. Então, o sentido lógico jurídico seria esse da norma fundamental hipotética, que já vimos que na teoria foi o recurso que o Kelsen usou para fundamentar a ideia de que norma cria norma, até em relação à Constituição, mas o que realmente funciona aqui é o segundo sentido, que eu já selecionei aqui em verde, né? Que é o sentido jurídico normativo. Então, quando se fala do direito, né, enquanto norma jurídica, do direito enquanto ciência, né, ou do direito enquanto a forma de interpretação e aplicação da norma, aí aparece a ideia da Constituição como lei fundamental. Nesse sentido jurídico normativo, a Constituição aparece aqui, ó, como a norma que está no topo da pirâmide, né? Como a norma que está tendo aqui um caráter de supremacia. É a norma que prevalece, ou conjunto de normas, que deve prevalecer sobre todas as outras normas. Então, se há um conflito entre a lei e a Constituição, prevalece a Constituição. Se há um conflito entre o decreto e a Constituição, logicamente vai prevalecer a Constituição. E se houver conflito entre normas constitucionais dentro da Constituição, aí tem outras formas de resolver esses problemas que depois a gente vai ver mais à frente. Mas nessa questão da hierarquia, que está aí na pirâmide, a Constituição sempre vai valer mais, sempre vai prevalecer sobre as outras normas. Então, é a isso que o Kelsen se refere como o sentido jurídico normativo, ou seja, a Constituição como a lei fundamental de um país. E não discutimos isso, né? É a verdade. Até hoje, as constituições de cada país são vistas com essa característica
como a lei fundamental de um país, certo? Então, o que faltava, né, falar sobre a teoria do Kelsen era isso, né, o sentido lógico-jurídico e o sentido jurídico-normativo, só para mostrar que o Kelsen faz uma divisão aqui entre a chamada, a que ele chama, né, de norma pressuposta, que seria o sentido lógico-jurídico, e a norma posta, que é o sentido jurídico-normativo, ou seja, a Constituição que existe, né, o sentido jurídico-normativo corresponde à Constituição que está em vigor naquele país, que tem o caráter de supremacia sobre as outras normas e que tem esse caráter de lei fundamental, certo? Então, essa é a ideia básica do Kelsen. Por coincidência, semana passada saiu um texto do Lênio Streck, né, de um jurista gaúcho muito famoso aqui no direito constitucional, falando sobre o positivismo do Kelsen. Depois eu vou mandar para vocês, amanhã eu coloco lá no sistema para vocês darem uma lida. É um texto que tem ali muito do direito constitucional, mas também muito da filosofia, e aí vai ajudar vocês a entenderem um pouquinho mais essa ideia do positivismo normativista do Kelsen. Inclusive, no texto tem um pequeno trecho, é um parágrafo só, né, que fala sobre essa questão da norma hipotética do Kelsen. E aí o Lênio Streck vai mencionar o que eu falei na aula passada, né, que a norma hipotética é só uma ficção que não corresponde à realidade, né? Então, depois eu vou passar para vocês esse texto, para vocês darem uma lida, aí um texto de natureza complementar, né? Para vocês poderem aprofundar um pouquinho mais os conhecimentos sobre essa teoria riquíssima do Hans Kelsen, que até hoje repercute no direito mundial e também aqui no caso do direito brasileiro, que eu falei na aula passada, que existem aqui autores que amam e existem autores que odeiam o Kelsen. Eu estou no meio do caminho, nem amo nem odeio, então mostrei para vocês a visão crítica aqui do Kelsen com os pontos positivos, os pontos negativos, o que precisa ser criticado. E aí, para finalizar essa parte do Kelsen, tem a crítica principal que se repete aqui em todos os autores que vimos até agora, que é o caráter reducionista, né? Então, o Kelsen também acabou que, né, para desenvolver a sua teoria, a teoria pura, ele acabou retirando da análise da ciência do direito os aspectos que não fossem estritamente ou única e exclusivamente do direito. Então, ele tira lá desse estudo, né, a princípio lá, a ética, a moral, as outras ciências sociais, como sociologia, antropologia, filosofia não, porque é um texto bem filosófico, né, ele acaba não se desvencilhando, não escapa disso, mas, né, o Kelsen reconhece que o direito, na prática, vai ter, sim, esse aspecto moral, esse aspecto ético, essa influência que vem das ciências sociais, ele reconhece isso, mas para dar coerência à sua teoria, ele acaba, né, afastando a análise dessas questões que vimos aqui de outras ciências. Isso acaba reduzindo a análise dessa teoria, da concepção do Kelsen, apenas aos aspectos jurídico-normativos. E aí o Kelsen acabou esquecendo aquilo que o Lassalle já tinha ressaltado dos aspectos sociológicos, ou o Schmitt já tinha ressaltado sobre os aspectos políticos. Então, é uma crítica feita aí ao Kelsen, além da que vimos já sobre a norma hipotética, né, que na prática ela não se manifesta, ela não existe, né, e acaba o próprio Kelsen depois admitindo que ele não vai dizer que errou, né, a gente viu esse texto na aula passada, ele como acidentalmente a qualifiquei, ele não vai dizer que errou, assim com todas as palavras, com todas as letras. Então, essa é a ideia básica aqui do Kelsen, né, e as principais críticas são essas, a ideia de que ele reduz a análise do direito apenas aos aspectos jurídico-normativos e também a crítica que eu já vinha fazendo desde a semana passada sobre a norma hipotética que não corresponde à realidade das constituições mundo afora, certo? Então, essa é a concepção jurídico-normativa do Kelsen. Essa foi, então, a terceira concepção que vimos aqui. Então, a gente já passou pelo Lassalle, já passou pelo Schmitt e agora passamos pela ideia do Hans Kelsen, ou pelas ideias principais do Hans Kelsen. Claro que aqui foi só uma breve analisada, porque a teoria do Kelsen é riquíssima. Então, vimos só alguns aspectos aqui sobre essa teoria do Kelsen. Depois a gente volta a falar de Kelsen mais à frente, quando a gente estudar
a supremacia da Constituição. Aí vamos precisar, de novo, falar um pouco sobre Kelsen e Schmitt, essa rivalidade que existia entre esses dois autores e os posicionamentos bem diferentes deles em relação ao direito constitucional. Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Estou tranquilo, professor, sem dúvidas. Lembrando que quem acabou perdendo a aula, né, da semana passada, dá uma olhada lá naquele link que eu botei para vocês, que é o da aula do ano passado que eu dei sobre isso aqui. Aí, naquela aula, eu fiz a ressalva, né, de que o assunto que estava lá era todo já, né, porque faltava falar disso aqui hoje. Então, quem assistiu o vídeo lá todinho viu mais coisas, inclusive viu essa explicação que eu falei agora, né? Quem assistiu só o pedacinho lá, o trechinho, depois pode voltar. Agora está gravando, né? Então, amanhã entra essa aula também para vocês assistirem com esse complemento. E aí eu dei a resumida aí para vocês também darem uma olhada depois. Aí a gente chega à última concepção de Constituição, que é a concepção cultural, é a quarta, certo? E essa não vai ter um representante só, vai ter vários, né? Ela acaba sendo a concepção atual de Constituição, é a que vigora hoje, ou seja, é a que a maioria dos autores adota hoje no direito constitucional. Então, todos os livros que vocês forem ler hoje vão adotar essa concepção em maior ou menor medida. Então, a gente vai ver agora como é que ela funciona e o que é que pode ser aproveitado das concepções anteriores, porque vocês já estão vendo aí que a concepção cultural ela é colocada como a soma das demais concepções. Por isso que quando eu comecei a falar dessa parte, né, das concepções, eu disse a vocês, não joguem fora, não desperdicem, né, não desconsiderem La Salle, Schmitt e agora o Kelsen, que a gente acabou de ver. Por quê? Existem aspectos das três concepções anteriores que nós vamos aproveitar aqui. Então, vamos recapitular um pouco as concepções que eu já falei, né? Então, falando lá, de novo, voltando para a concepção sociológica do La Salle. A gente viu, né, que o La Salle define a Constituição como a soma dos fatores reais do poder, né, que regem uma sociedade. E ele acaba falando uma verdade, porque a Constituição vai ser mesmo resultado dessa interação entre as diferentes classes sociais. Só vai existir uma Constituição num país se houver essa interação entre as diferentes camadas da sociedade e entre os diferentes fatores que vão ali influenciar aquela sociedade, os fatores religiosos, econômicos, políticos, sociais, etc. Né? Então, isso aí é tranquilo, a gente pode aproveitar essa ideia do La Salle. Né? Mas quando o La Salle dava aquela maior importância para essa Constituição real e efetiva e acabava meio que deixando de lado a Constituição jurídica, isso a gente não pode aproveitar porque a gente leva em consideração o direito positivo. Então, o que vai prevalecer mesmo é o texto que está na Constituição, é a norma jurídica. Então, o povo vai se manifestar, mas quem vai prevalecer é a Constituição, a não ser que ocorram movimentos muito maiores que levem a essa mudança radical, que leve à necessidade, por exemplo, de uma mudança de se fazer uma nova Constituição. Mas até que não se chegue a esse ponto, a Constituição continua prevalecendo, a norma jurídica continua prevalecendo, o conjunto de normas chamado Constituição. Então, a gente acaba não levando em consideração a ideia de que a Constituição real e efetiva valeria mais do que a Constituição jurídica, né? Isso ficou bem claro aí nessas manifestações pífias que floparam agora no dia 7, né, que foram convocadas pelo próprio presidente, e o próprio presidente agora à noite já arregou, então já deixou aí à deriva os seus apoiadores mais fanáticos. Né? Então, até ele sabia que isso não daria certo, porque as manifestações, sendo aí a tal Constituição real e efetiva que ele pensaria que fosse, né? Imaginando que o nosso presidente pudesse teorizar direito constitucional, acho que não, né? Nem outras coisas também, enfim. Mas não chegamos a esse ponto, então não haveria essa possibilidade. Com relação ao Schmitt, a gente lembra lá da segunda concepção, a concepção política,
Schmitt falou que a Constituição é o resultado de uma decisão política fundamental. E é mesmo, né? Isso acaba acontecendo, porque quando há lá as manifestações, quando ocorrem as manifestações dos fatores reais do poder que levam à necessidade de se fazer uma Constituição, vai se ter todo um acordo político para que se faça essa Constituição. Não é o povo que vai redigir a Constituição. Isso aí não existe mais, né? Isso nem na antiga Atenas lá acontecia. Imagina hoje. Então, não é o povo que vai se reunir, cada um vai escrever uma linha da Constituição. Vai haver todo um acordo político que vai levar a essa configuração de que se vai ter uma nova Constituição. Então, no ponto ali que se diz que a Constituição é o resultado de uma decisão política fundamental, o Schmitt também já estava certo. Porém, lembrem-se que eu disse, né, que o Schmitt dava a mesma importância para constituições democráticas e constituições que não fossem democráticas. E desde o Levenstein, quando a gente viu lá a primeira classificação de Constituição, já ficou muito claro que as constituições das ditaduras não têm o mesmo valor que as constituições de uma democracia. Vocês lembram disso, né? Que eu já falei. A Constituição normativa, né? A do Levenstein, aquela que está de acordo lá com a sociedade e tal, que é a Constituição de uma democracia plena, ela vale muito mais do que a Constituição semântica, que é só um instrumento a serviço do poder, só um fantoche na mão do governante ditador. Então, a Constituição não vai ter o mesmo valor em uma democracia e em uma ditadura. Claro que na democracia a Constituição vai valer muito mais, vai ser muito mais forte do que numa ditadura. Então, isso a gente já desconsidera do Schmitt. E a outra coisa que a gente desconsidera do Schmitt é aquela distinção entre norma e lei constitucional, porque hoje tudo que está na Constituição é norma constitucional. Não tem mais essa divisão entre o que é mais importante e o que não é mais importante. Tudo que está na Constituição é importante e só pode ser mexido por meio de emenda. Então, eu já tinha falado isso lá atrás, nas aulas passadas, e agora eu repito, né? Que essa ideia de norma constitucional e lei constitucional dentro da Constituição não se sustenta mais. E falando de quem eu acabei de falar, né, do Kelsen, voltando para ele, ficou muito claro que a ideia do Kelsen de norma hipotética não se sustenta. A gente não usa a norma hipotética como fundamento de validade para uma Constituição. A gente vai usar a ideia da decisão política fundamental do Schmitt, vai usar a ideia dos fatores reais do poder do Lassalle, mas a norma hipotética não. Ela não entra aqui, né? A gente desconsidera. Então, o sentido lógico jurídico do Kelsen não é aproveitado aqui. Mas o sentido jurídico normativo, que a gente acabou de ver, o da Constituição como norma fundamental de um país, esse sim, a gente mantém. Por quê? A Constituição é sempre vista como a norma suprema do ordenamento jurídico. Aqui está no topo daquela pirâmide normativa. Então, aquela pirâmide normativa vai continuar valendo. E a Constituição vai continuar servindo de fundamento de validade para as leis e para os decretos, ou para toda e qualquer outra norma jurídica. Inclusive, a Constituição serve de fundamento de validade para ela própria. Quando isso acontece? Quando ocorrem as emendas à Constituição. Então, de onde se extrai o fundamento de validade para que se faça uma emenda? Da própria Constituição. É ela que vai determinar em que situações vai se poder fazer uma emenda à Constituição e em que situações vai se poder votar essa PEC, essa proposta de emenda constitucional. Então, daí a gente vai extraindo os principais pontos que são relevantes até hoje, né, e que ainda hoje nós aproveitamos do Lassalle, do Schmitt e do Kelsen. E daí a gente constrói a ideia de concepção cultural atual. Além disso, existem outros aspectos que precisam ser mencionados, que precisam ser ressaltados aqui sobre a concepção cultural. Quais? Esses que eu vou mencionar aqui agora. Mas antes disso, pessoal, até aqui deu para compreender o que é que podemos aproveitar do Lassalle, do Schmitt e do Kelsen para que a gente possa construir a atual concepção cultural? Sim, professor. Ok. Então vejam, né, por isso que eu falei dos 3 autores, por isso que eu detalhei tudo, justamente porque teríamos que aproveitar, né, deveríamos aproveitar essas teorias.
E é assim que se constrói a ciência, né? A ciência é construída dessa maneira, vai se pegando ali o que os autores foram construindo, né? O que os estudiosos foram elaborando, construindo teoricamente ao longo dos séculos, e a gente vai aproveitando aquilo que pode ser aproveitado, vai descartando aquilo que já não se sustenta mais, e assim a gente vai construindo a ciência. A ciência é construída assim, passo a passo, e não destruindo o que já foi construído, né? Destruição não vai levar a nada, né? Só a ideia da terra arrasada, né? Então, aqui, a ideia que eu mostrei para vocês até agora, que eu estou mostrando, é justamente essa. É da construção científica, da ciência do direito. Então, a gente vai fazendo isso, essa construção aqui a partir desses posicionamentos desses autores, e aí a gente vai construindo a posição atual de acordo com o que pode ser aproveitado dessas teorias. Então, em relação à concepção cultural, né, além do que a gente vai aproveitar aí do La Salle, do Schmitt e do Kelsen, existem esses outros pontos que valem a pena ser destacados. Primeiro, é que na concepção cultural, as constituições elas são vistas com essa noção de constituição total. Quando os autores falam em constituição total, eles estão querendo dizer o seguinte, que as constituições mais recentes, né, das últimas décadas, elas quase todas têm como característica o fato de serem constituições que são analíticas. Lembram que eu falei dessa classificação lá, né, da distinção sintética, analítica, resumida e ampliada, né, bastante com muitos artigos e tal. Então, as constituições analíticas, elas são a tendência moderna, elas são a tendência de hoje. Então, todo país que vai fazendo uma nova Constituição vai tendo uma Constituição com muitos artigos. Por quê? Porque a ideia de hoje da Constituição é de que ela deva ser um conjunto de normas jurídicas que abarque todas as situações possíveis e imagináveis daquele país, que ela possa regulamentar todas as áreas do direito. Por isso que a ideia aqui é de Constituição total, porque ela tem que abarcar tudo, todas as áreas do direito, todos os setores da sociedade. Inclusive, ela tem que ter uma abertura para o futuro, para o que aparecer para o futuro também, para que ela possa regulamentar até as questões de interação social, econômica, política, que vierem para o futuro. Então, a Constituição ela é vista com essa característica de Constituição total. Ela deve abarcar todos os fenômenos da sociedade. Ela deve abarcar todas as relações sociais, todas as áreas do direito. Essa é a ideia. Por isso que a nossa Constituição de 88 é tão ampla, é tão gigantesca, né? Com mais de 250 artigos na parte, né, normal que conhecemos, mais de 100 artigos no ato das disposições transitórias. Então, são mais de 350 artigos. E essa é a tendência mundial, de que as constituições que venham daqui para frente também sigam essa mesma linha, certo? E aí, emendando essa ideia de Constituição total, a gente já vem com o sistema aberto de normas, que foi o que eu falei agora. A Constituição ela deve abarcar todas as situações possíveis e imagináveis, tanto as do presente quanto as do futuro. E para que uma Constituição possa estar aberta para o futuro, né, para o que a gente ainda nem sabe o que vai acontecer, é preciso que ela tenha um caráter aberto. Então, as normas jurídicas de uma Constituição, nessa concepção cultural, elas não são fechadas, elas são abertas. Elas têm caráter genérico, justamente para que elas possam, no futuro, abarcar os novos fenômenos que forem aparecendo, as novas áreas do direito que forem aparecendo. Por isso que a gente não precisou fazer uma nova Constituição no Brasil para poder tratar do direito digital. Em 88, não existia a internet como conhecemos hoje. Longe disso. Nem telefone celular existia, quanto mais internet. Então, no Brasil não era difundido ainda em 88 o telefone celular, né? Pode até ter surgido antes, mas essa tecnologia não tinha se popularizado no Brasil, longe disso. Então, toda essa nossa hiperconectividade de hoje, com redes sociais, né? Com esse nosso próprio sistema aqui de aula, né? Que era inimaginável até antes da pandemia. Né? Então, tudo isso é regulamentado pela Constituição e não precisou mexer na Constituição, não precisou fazer outra Constituição. Por quê? Porque a nossa Constituição é aberta.
E por ela ter esse caráter aberto, as normas que foram feitas lá em 88 até hoje servem para essa nova realidade. Então, a liberdade de expressão, por exemplo, ela continua a mesma, tanto nas nossas relações presenciais quanto nas virtuais. Então, a ofensa ao outro, né, a quebra da privacidade, a quebra da intimidade, gera, da mesma forma que no direito presencial, também no direito virtual, um dano e a necessidade de se indenizar as pessoas. Ou até, se for um crime, a necessidade de se punir com, né, as punições do Código Penal, das leis penais em geral, essa pessoa que comete esses atos. Então, a Constituição continua funcionando até hoje, e muito bem, até para essas situações que nem eram previstas antes. Isso se deve justamente ao fato de que temos aí um sistema aberto de normas, né? Justamente para que se possa, né, trazer aí a necessidade ou a possibilidade de que as situações que venham no futuro também sejam reguladas, regulamentadas pela Constituição. Até aqui, pessoal, está dando para entender essas duas ideias, a noção de Constituição total e o sistema aberto de normas? Tranquilo. Certo. Além disso, a concepção cultural, ela também traz aqui essa necessidade de se levar em consideração esses dois conceitos de multiculturalismo e pluriculturalismo. No caso do Brasil, a gente não chega ainda a ter o pluriculturalismo, mas temos o multiculturalismo. Então, as constituições que seguem essa linha da concepção cultural, como é o caso da nossa de 88, elas têm como característica o fato de que, por elas terem esse sistema aberto, por elas terem a necessidade de regular todas as condutas possíveis e imagináveis, elas também têm que levar em consideração a existência das mais variadas culturas naquele país. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem 3 culturas predominantes. A cultura que derivou lá dos europeus, né, dos invasores portugueses, espanhóis, etc., e depois dos imigrantes que vieram de outros países. Aqui no Nordeste, a invasão holandesa também, né? Então, temos essa cultura do povo branco europeu, mas temos também a cultura dos quilombolas, né, dos negros que foram trazidos aqui para o Brasil para fins de escravidão, que depois, né, ficam aqui no país e vão montando a sua própria história. E os indígenas, que são os donos da terra, realmente, e que sofreram ainda mais com a invasão dos europeus. Então, a gente tem pelo menos 3 grandes troncos culturais no Brasil. O dos brancos, que derivamos aí dos europeus, o dos negros e o dos indígenas. Isso tem que ser mencionado, isso tem que ser valorizado e tem que ser protegido pela Constituição. Isso fica muito claro, porque a nossa Constituição, por exemplo, tem essa característica de levar em consideração ali a necessidade de se respeitar os direitos dos povos quilombolas e também os direitos dos povos indígenas. Então, não é uma Constituição só voltada para o povo branco, mas também para todos os povos, para todas as culturas. Então, quando se fala de multiculturalismo, se fala justamente disso, dessa tendência de se valorizar, né, de se buscar ali a proteção constitucional para todas as culturas que existam no país. E aí, repetindo, no caso brasileiro, a gente tem 3 troncos culturais fundamentais, né, os mais importantes. O que deriva lá dos europeus, dos brancos, dos negros e os dos indígenas. Então, tudo isso está na nossa Constituição, né, principalmente em relação às 2 culturas que são sempre menos valorizadas no Brasil, historicamente, a dos negros e a dos indígenas. Então, isso aparece muito claramente nas constituições mais recentes, já que, na visão da concepção cultural, a Constituição é um fenômeno cultural. E, por ser um fenômeno cultural, tem que se valorizar todas as culturas que existam naquele país. Certo? Isso levado em consideração, no caso do Brasil, os 3 grandes troncos culturais. Claro que tem outros regionais, etc., mas na formação do povo brasileiro temos esses 3 troncos principais, certo? Quando se fala em pluriculturalismo, aí vai mais além, que é, por exemplo, é o caso da Bolívia, né? Na Bolívia, não é só
ter lá direitos para os quilombolas, direitos para os indígenas. Foi elevado esse direito, né, essa consideração das culturas foi elevada ao ponto de se dizer, olha, aqui temos um Estado plurinacional, né? Então, a Bolívia não é um país só que tem lá a maioria do povo branca ou a maioria indígena, mas que na prática vai ter só algum artigo ou outro que vai lá proteger os indígenas. Não. Na Bolívia você vai encontrar, não é só um idioma, vai ter 36 idiomas, né, que são ali aceitos como idiomas oficiais, né? A cultura indígena está no mesmo patamar da cultura do povo branco, né, dos europeus. Então, há uma série de outras características que vão dar ainda maior proteção para as outras culturas que não a cultura que derivou lá dos europeus. Depois eu vou explicar melhor esses conceitos de multi e pluriculturalismo, depois a gente vai ver isso lá na parte do constitucionalismo, né? Mas em relação ao multiculturalismo é isso, né? A valorização, repetindo de novo, né? É a valorização, é a consideração aqui de que existem várias culturas naquele país e de que todas elas devam ser protegidas. E no caso brasileiro, 3 troncos culturais são aí os que têm maior proteção, né? Que tem a proteção expressa da Constituição. A Constituição é feita para todo mundo, mas tem lá principalmente a proteção hoje para os indígenas e para os quilombolas. Além, claro, do outro tronco, que já é o mais privilegiado, sempre teve direitos, que é o que deriva do povo branco europeu, né? Então, essa é a concepção adotada atualmente pela grande maioria dos autores de direito constitucional, tanto os estrangeiros quanto os nacionais, né? Essa concepção que a gente vai ver a partir de agora, né? Então, a gente vai deixar mais de lado aquelas 3, vai ficar só vendo essa nos próximos assuntos, né? E aí, só lembrando aqui dos nomes dos principais defensores dessa concepção, então, a nível internacional, a gente vai ter os autores aí que são seus principais defensores desde o início, Konrad Hesse, Peter Heberle, Hermann Heller, que são autores alemães, Jorge Miranda, J.J. Gomes Candotilho, que são portugueses, o Robert Alex, que também é alemão, Ronald Dworkin, que era norte-americano, faleceu recentemente, e outro alemão, que é o Friedrich Miller. E no Brasil, a gente vai ter como destaques os posicionamentos de José Afonso da Silva, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, Dirley da Cunha Júnior, Virgílio Afonso da Silva, o Adil Amigo Bulos, Ingo Sarlet, André Ramos Tavares, Paulo Bonavides, ou seja, os autores que eu sugeri para vocês são os que defendem aí a ideia da concepção cultural, né? A concepção que vale hoje, né? E aí, pessoal, deu para entender a ideia aí do multiculturalismo? Deu para entender esses conceitos básicos aqui que eu falei? Constituição total, sistema aberto de normas. Lembrando que a concepção cultural vê a Constituição como objeto de cultura, realmente é um fenômeno cultural, certo? E por ser um fenômeno cultural, vai levar em consideração os aspectos sociológicos, políticos e, claro, como a gente viu aí também, os aspectos jurídicos. Ressaltando que La Salle, Schmitt e Kelsen não serão esquecidos, aparecem aí dentro daquilo que pode ser aproveitado. Então, se tem alguma dúvida, perguntem aí. Bem, professor, como não viu aí minha mãozinha, eu vou falar já que ninguém fala. Bem, eu, Alberino, não tenho dúvida nesse momento. Eu só queria fazer um alerta, principalmente o pessoal que é do primeiro período, tá certo? Que tem muito material, como o professor já disse, constitucional não é um gibi que a gente lê. Ele não falou essas palavras, sou eu que estou dizendo. Não é um gibi, tá certo? Tem muito material. Então, assim, eu estou vendo que o pessoal está colocando, tá ok, tá beleza, tá show, tá certo? Então, assim, se tem dúvida, a hora é essa, o professor está aí para tirar dúvida, porque a prova não vai ser brinquedo, não. Obrigado, professor. Ok, tá feito aí, tá dado o recado. Então, vão estudando. Pessoal, vou interromper aqui para fazer a gravação, né? Falta menos de 1 minuto, me aguardem aí que eu já volto para a segunda parte da aula, tá? Até já.